Como é que seria o Brasil se a gente tivesse sido colonizado pelos espanhóis? É a pergunta estúpida por excelência. Eu tô repassando, não é nem minha, não é minha, tá. desculpa. A P Vila Nova, não tem nada. Eu nunca perguntaria uma coisa idiota dessa. Tá. Mas eu repasso porque realmente tá. Não, mas dá, ainda mais agora dos 200 anos da independência, dá pra fazer a pergunta. Só que é o seguinte, antes de responder a pergunta... Essa pergunta é uma merda. Não, a pergunta não é uma merda. A pergunta, ainda mais agora que é os 200 anos da independência. Isso. Mas antes de responder, assim, um Brasil holandês, um Brasil francês, um Brasil espanhol, até que foi bom ele ter perguntado Brasil espanhol, porque em geral as pessoas perguntam, e o Brasil holandês, porque teve aquela ocupação da Holanda, que teve um período incrível com o Nassau, né? O Nassau era um gênio. Pessoa. O Pitácio Pessoa e tal. Aí teve a França Antártica, né? Que ocupou o Rio de Janeiro. Então muita gente diz, se o Brasil fosse espanhol, se fosse holandês, fosse francês. É raro perguntar no Brasil espanhol. Legal, ele deve ser gaúcho porque queria ser o Uruguai, né? Tá. Mas é assim, aprendam vocês aí. A natureza do colonialismo é sempre a mesma. O colonialismo é um negócio caracu. O colonizador entra com a cara e o colonizado completa a cerveja. Tá. Entra com o cu. A natureza do colonialismo é sempre expoliatória. O cara conquista, transforma em colônia, suga tudo e não dá nada em troca a não ser porrada. Assim é o colonialismo. E aí um Brasil holandês seria melhor que um Brasil, para chegar no espanhol, melhor que um Brasil português? Vai ver como é que é Java, Sumatra e Suriname, que é a Guiana holandesa. Um Brasil francês seria melhor que um Brasil português? Vai ver como é que é a Argélia, Marrocos, Indonésia, que foram os lugares ocupados e conquistados pela França. Então, não é uma pergunta que caiba. Os caras chegam para tirar o suco e ir embora. Exatamente. Mas, no caso dele ter feito essa pergunta, que é mais inteligente do Brasil espanhol, por dois motivos. Primeiro, que vocês, na ignorância constrangedora de vocês, e agora falando sério, quando eu falo isso, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu era totalmente ignorante em história do Brasil, só sabia história dos Estados Unidos, Bob Dylan, geração Beat, não sei o que, um dia fumei aquele e peguei um sol na cabeça e disse, o que eu sei? Eu sei tudo da história dos Estados Unidos. Eu acho que eu sei a história dos Estados Unidos mais do que eu sei a história do Brasil. Eu sei todos os presidentes, sei toda a merda, todas as guerras, toda a porra. Daí eu digo, cara, o que eu sei de história do Brasil? Eu digo, cara, não sei porra nenhuma. E como eu sou geminiano, um gêmeo está sempre discutindo com o outro. Daí um dos gêmeos disse, tu não sabe nada. E o outro gêmeo disse, não, sei sim. Aí esse gêmeo daqui, chapado, discutindo. Eu discuto comigo, assim, chapado, falo sozinho na rua. As pessoas, o que tá fazendo? Tô discutindo, não me incomoda. Né? Não, sério. Porque as pessoas dizem assim, Peninha, como tu adora discutir? Eu digo, é verdade. Quando não tem ninguém para discutir, eu discuto comigo mesmo. E discuto no banho, discuto assim... Imagina não ficar velho mesmo, né? Vou ficar aqui já tá mais velho, caquético. Aí um gêmeo disse, o que tu sabe então? Eu digo, não, eu sei, é Pedro Álvares Cabral, Dom João VI, Tiradentes. Peraí, acho que o Tiradentes veio antes. Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas. Aí o outro gêmeo disse, viu? Como tu não sabe nada? Eu digo, não, peraí, eu sei. Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, daí acertei. Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas. Que é o que vocês, os ignorantes, sabem. As pessoas não sabem merda nenhuma. Não sabe. E o peso de não saber é muito grande. Por exemplo, tu não saber essa história que eu contei de Florianópolis. Não uma sabia. vergonha se o povo... Mas calma aí, quando você começou a falar de Florianópolis, eu falei Floriano Peixoto. Sim, falou. Mas antes falou Flores também, mas tu não sabia que era um castigo. Tu não falou sabia. Floriano Peixoto, mas pensou que era uma homenagem. Não é uma homenagem, é um castigo. Tá. Daí por que eu tô falando tudo isso? Porque daí Brasil eu espanhol. concluí Brasil espanhol. Que eu não sabia nada do história do Brasil. Eu disse, eu vou saber. Inclusive as pessoas chegam pra mim e dizem assim, e tem uns que chamam de senhor, né? Como é que o senhor sabe tanta coisa? Aí quando eu tô de mau humor, eu digo, eu não sei, eu invento. Porque tudo que tu é totalmente ignorante. Eu teria acreditado em tudo. Eu teria acreditado em tudo. Mas quando eu não tô tão no saco cheio, eu digo, olha, as coisas que eu sei é o seguinte, é que existe um objeto mais ou menos desse tamanho assim, ó, 28 centímetros de altura por 21 de largura, que é o tamanho padrão, cheio de papel. E aí nesse papel tem um monte de coisinha, uns pontinhos pretos assim, que chama letra. As letras, quando se juntam, elas formam palavras. E as palavras, quando se juntam, formam frases. E as frases, quando se juntam, formam parágrafos. E um monte de parágrafos juntos dá um capítulo. Daí tem um capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E se tu lê aquilo ali, é impressionante o número de coisas que tu aprende.
print. Porque tá escrito ali. É só tu querer saber, seu filho da puta. Tu diz assim, porra, eu tenho vergonha da minha ignorância, que é o meu canal, eu fico o tempo dizendo, eu tenho vergonha. Então eu fui alvo da minha vergonha. Daí eu fiquei chapadaço com a maior vergonha. Eu digo, que vergonha, eu sou brasileiro, não sei merda nenhuma. Eu digo, eu vou saber. E comecei a ler, e aí depois descobri que era um veio, né? Não, que eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com isso, veio muito tempo depois. Eu resolvi saber pela minha constrangedora ignorância. Por isso que eu digo sempre isso. E na constrangedora ignorância de vocês não sabem que de 1580 a 1640 o Brasil pertenceu à Espanha. Tá? O rei de Portugal morreu no Marrocos, o rei Dom Sebastião, que era um imbecil, assumiu o trono com 18 anos de idade, era um imbecil, e os padres jesuítas fizeram na cabeça dele e disseram, vai lá atacar os árabes no Marrocos, e os mais inteligentes dizendo, deixa os árabes, cara, os caras são árabes, cara, árabe é foda, eles vão entrar numa jihad, numa guerra santa sou eu, que sou cristão, que vou lá empurrar a cruz no rabo deles. Não, mas eles são do Crescente, não vai. Foi. Toda a nobreza portuguesa cruzaram o estreito de... O que é do Crescente? O crescente é a lua crescente com a estrela, é o símbolo do árabe animal, assim como a cruz é da tua religião. Eu achei importante fazer alguma pergunta no meio, só para não deixar tu falar sozinho o tempo inteiro. O crescente eu até sabia, mas é só para tu sabe explicar. A bandeira da Turquia, né? Eu não sei, tem uma lua crescente com uma estrela, esse é o símbolo. Ele se chama o crescente, que é do caralho, obrigado né, por explicar pro pessoal que não exatamente, sabe. Tal. E aí foram lá atacar os árabes no Marrocos. Porque na ignorância de vocês não sabem que, na verdade, a conquista portuguesa do mundo, as navegações, o Cabral, não sei o quê, começou em 1415, quando eles cruzaram o Estreito de Gibraltar. Tu já foi em Gibraltar? Nunca fui em Gibraltar. Dá pra ir a nado. Tu vê a África ali do outro lado. É ali do outro lado, bem pertinho, o Marrocos. É bem do outro lado, é um estreito mesmo, né? E aí dá pra navegar muito fácil. Portugal invadiu o Marrocos e em 1415, invadiu uma cidade linda, pacífica, maravilhosa, matou todo mundo, enforcou, torturou, tipo cruzadas, assim, sabe? De graça, tipo uns filhos da puta. Porque quando tu estuda o confronto entre o Ocidente e o mundo árabe, o Ocidente sempre atacou antes. O Ocidente é um filho da puta. É um filho da puta. E aí agora conseguiu criar o que queria, os piores árabes do mundo. Talibã, Al-Qaeda, que foram criados pelo ódio que eles provocaram numa civilização que sempre foi tolerante. Sim. Sempre foi tolerante. O Ocidente cristão não presta. Sempre atacou antes, sempre atacou árabes, ainda para pegar o dinheiro deles, que sempre tiveram mais, e mais cultura também. E aí atacaram e destruíram Ceuta e tomaram Ceuta, ficaram ricos em 1415. E com esse dinheiro começaram a navegar e chegaram no Brasil em 1500, 85 anos depois. Tá. Aí, em 1579, Portugal estava na merda, né? Já tinham passado 160 anos. E o cara disse, vou atacar de novo. Só que daí os caras dizem, não vai, porque agora os árabes estão super defendendo, bababá, já tinham expulsado, né, os portugueses do Marrocos. Foi lá de novo, deu uma merda gigante, morreu com 19 anos de idade. Não tinha filho, até porque era gay, e não tinha herdeiro. E aí o rei da Espanha, o imperador Filipe II, absorveu Portugal numa coisa chamada União Ibérica. Então todas as colônias de Portugal passaram a pertencer à Espanha. E o Brasil foi espanhol de 1580 a 1640. 60 anos de grande importância na história do Brasil, que as pessoas não sabem nada. E o Brasil evoluiu bem mais do que com Portugal. Eu ia chegar na independência e ia responder, mas um Brasil espanhol seria melhor que um Brasil português. Fim da resposta. Cara, o Brasil, as colônias... Deixa eu falar um pouquinho, Pedro. Não, tu não sabe nada. Tu não tem direito de falar. É claro que eu não sei. Tu não leu, tu não estudou, tu é burro, tu não vai falar. Eu concordo. Desliga o microfone dele. Mas eu vou te falar o seguinte. Desliga. Eu vou te falar o seguinte. Desliga, depois liga de novo. Eu tô pagando. Guri cagalhão, guri bunda mole. Tudo que toda essa volta poderia ter sido toda ela jogada fora e usar só a final. Seria muito melhor. Só isso.
Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!